Olá, boa tarde ou bom dia. Eu não sei exatamente a hora que essa videoaula vai estar passando na Escola de Arqueometria, mas eu me chamo Renato Pereira de Freitas, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tenho graduação em Física e eu realizei pós-graduação em Engenharia Nuclear, onde eu me especializei no uso das técnicas de espectroscopia de raio-x para investigar obras de arte. Além dessa experiência, também eu realizei um período de estágio pós-doutoral no Laboratório Móvel da Itália, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a técnica de macromapeamento elementar. Atualmente eu me encontro coordenando o Laboratório Móvel aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem um instrumento de macromapeamento elementar. Então a minha ideia na aula de hoje é passar um pouco da experiência sobre a técnica de macromapeamento elementar, essa experiência que eu iniciei no estágio pós-doutoral e o trabalho que a gente vem realizando aqui no Brasil. Além de demonstrar um pouco os estudos que a gente está fazendo, eu também pretendo abordar um pouco acerca do tratamento de dados, né? A metodologia que a gente vem utilizando para fazer o tratamento de dados. Bom, antes de começar a videoaula, eu gostaria de agradecer a coordenação do evento, os organizadores do evento, em especial o professor Carlos Apoloni pelo convite. Eu me sinto muito honrado por esse convite, além porque eu sei que esse evento é muito importante para a comunidade brasileira que trabalha em patrimônio cultural e também pelo fato de ser uma técnica que eu gosto tanto de trabalhar, né, o macromapeamento elementar. Então, falar dessa técnica nesse evento eu me sinto muito honrado, então agradeço novamente a coordenação do evento. Bom, então, o nosso laboratório móvel, hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro, já há 3 anos tem implementado um laboratório móvel. Esse laboratório móvel ele tem um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus. E esse laboratório móvel ele tem um instrumento de macromapeamento, né, entre os equipamentos que ele tem, é um instrumento de macromapeamento elementar. Ó. Aqui você pode ver aqui o instrumento, aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o instrumento. Numa análise que a gente utilizou lá no Museu de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro. O laboratório móvel ele tem atendido todos os museus brasileiros da rede do IBRAM. Então a gente já atendeu com o laboratório móvel museus em São Paulo, em Minas Gerais. Estamos agendados para fazer uma investigação também de análise em Santa Catarina. Então a ideia mesmo é a gente fazer viagens, né, atender as demandas de análise de museu. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo a foto do nosso carro, do laboratório móvel, onde a gente viaja. E aqui ao fundo é o nosso campus, né, onde fica a sede do laboratório móvel, o campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Paracambi. Bom, como eu estava falando, eu vou falar um pouco agora de como começou essa técnica de macromapeamento aplicada à obra de arte, né? A técnica é macromapeamento por fluorescência de raio-x. Bom, por que a técnica se chama macromapeamento por fluorescência de raio-x? Porque é uma técnica de fluorescência de raio-x. O que seria esse macromapeamento? O que seria um instrumento de macromapeamento? É um equipamento de fluorescência de raio-x, onde você automatiza o processo de aquisição de espectros e coloca ele para fazer uma varredura em cada área. Ou seja, em cada ponto, né, da obra, e esse ponto ele vai ser determinado por um colimador, pela dimensão do feixe, a gente vai fazer a aquisição de um espectro, ou seja, em cada pixel, né, dessa imagem a gente vai estar fazendo a aquisição de um espectro de fluorescência de raio-x. E quando a gente para poder verificar os artigos, né, iniciais de macromapeamento, a gente vai chegar nesse trabalho aí, realizado pelo grupo da Universidade da Antuérpia, junto com o síncrotron de Grenoble. Esse trabalho aí, uma das pessoas que realizaram, um dos pesquisadores que estavam à frente desse trabalho é o professor Koen Janssen, da Universidade de Antuérpia, onde foi o laboratório que teve a origem do primeiro sistema de macromapeamento portátil que a gente conhece. E esse artigo aí é um dos artigos iniciais, né? Quando a gente vai na pesquisa de literatura, é um dos artigos iniciais que vai falar da origem do macromapeamento. Esse grupo aí analisou uma pintura do Van Gogh, e essa pintura do Van Gogh, né, revelou uma outra pintura subjacente atrás dessa, de uma outra pintura do Van Gogh. É um estudo bem interessante esse. É importante falar que esse experimento de macromapeamento ele foi realizado num síncrotron, né? Ou seja, esse artigo é de 2008.
Até então não tinha um sistema, né, portátil de macromapeamento. Essa tela ela foi levada para um síncrotron, aonde ela foi mapeada completamente para poder fazer a investigação dessa obra de arte. Bom, aqui está um pouco dos resultados que constam nesse artigo, vocês podem baixar para ler, mas como eu estava falando, essa área aqui em vermelho, vocês estão vendo aqui, ó, ela foi escaneada, e aí, ao escanear essa tela, o que obteve foi a imagem, né, a imagem de uma pintura subjacente que consta nessa tela. Vocês estão vendo aqui, ó, pela imagem do antimônio, né, da linha K do antimônio, a gente vê que ao mapear essa região aparece a imagem de uma outra tela do Van Gogh, né? É importante dizer que se tinha já uma ideia que iria encontrar essa pintura subjacente, porque num estudo anterior dessa obra já tinha aparecido aqui pela análise radiográfica o esboço de uma obra de arte, algo que lembraria a obra de arte. Então, é importante dizer uma coisa aqui, né? Assim, a gente vê que a origem do macromapeamento começou no síncrotron, porque era onde já tinha experimentos bem resolvidos de micromapeamento elementar, onde a gente conseguia mapear microamostras. O que a gente tem que colocar na mente? Quando a gente fala de macromapeamento elementar, é uma metodologia, né? É um setup experimental, uma variante experimental do setup de micromapeamento elementar. A única diferença, nesse caso do macro, é que a gente vai estar escaneando uma grande área. Aqui no Brasil, a gente tem feito, né, o grupo, desde quando eu retornei do estágio pós-doutoral na Itália, onde eu fui capacitado no uso da técnica de macromapeamento, a gente tem feito um trabalho muito semelhante ao que a gente encontrou, né? A gente tem percorrido um caminho muito semelhante ao que a gente vê na literatura. Inicialmente, a gente fez um trabalho em 2018 no síncrotron, onde a gente mapeou um quadro, tá? A gente mapeou uma obra de arte no síncrotron. Esse trabalho, né, desse mapeamento, ele foi publicado num periódico internacional. Quem tiver interesse, depois eu posso passar os dados. Em seguida dessa experiência do síncrotron que a gente foi ganhando, a gente conseguiu ser contemplado num edital de um projeto, onde a gente conseguiu recurso suficiente para estar comprando um equipamento comercial portátil de macromapeamento elementar. Então, aqui é o experimento que a gente faz no síncrotron. Aqui foi o experimento que a gente tem agora, né, o nosso equipamento de macromapeamento elementar. E, recentemente, a gente finalizou agora a construção de um sistema de mapeamento elementar. Inicialmente, a nossa plataforma que a gente fez a construção, ela funciona num CNC, onde a gente acoplou um tubo e um detector de raio-x e também os motores de passo. Então, a partir da experiência que a gente ganhou no síncrotron, a gente evoluiu para um sistema de macromapeamento elementar portátil e agora a gente está começando a trabalhar com o desenvolvimento de um equipamento. Bom, eu vou mostrar um pouco dos resultados que a gente tem e eu começo falando um pouco, né, desses resultados, mostrando a relação dos resultados, né, os resultados são as imagens, com o setup experimental que a gente está utilizando. Aqui na esquerda, vocês vão notar, aqui na esquerda, ó, aqui na esquerda, tá vendo? É o primeiro exemplo, é a primeira aplicação que a gente fez lá no síncrotron de macromapeamento elementar. Nesse estudo, a gente mapeou uma área de 12 por 12 centímetros. A resolução que a gente adotou para esse mapeamento está aqui, ó, é 100 micrômetros. Ou seja, o tamanho do feixe que a gente utilizou para poder fazer esse mapeamento é 100 micrômetros. Ou seja, a cada 100 micrômetros da obra de arte, a gente fez a aquisição de um espectro elementar. Aqui na direita, né? Aqui na direita, já é um exemplo utilizando o nosso sistema portátil de macromapeamento, aonde a gente mapeou aí não só 12 centímetros por 12, mas a gente mapeou a obra toda, que é 240. Na verdade, aqui tá, aqui eu acho que está errado. É 24 centímetros por 28. Deixa eu apagar isso aqui, mas é 24. Só escrever aqui, ó, apagar esse zero aqui, mas é 24 centímetros por 28 centímetros. A gente mapeou completamente a dimensão da obra de arte. Para esse caso aqui, a gente utilizou um tamanho de feixe, um colimador que permitiu a gente colimar o feixe em 1 milímetro. Bom, quando a gente olha essas duas imagens, é visível a diferença de uma para outra.
A gente aqui nessa imagem da esquerda vê detalhes, inclusive da direção aonde o pincel foi aplicado, que é que a gente não consegue ver na imagem da direita. Bom, qual é a diferença aqui que a gente tem, que a gente teve aqui especialmente? A gente teve aqui a diferença que esse experimento aqui, realizado no síncrono, a gente levou 12 dias para mapear uma área de 12 centímetros por 12 centímetros. Já nesse caso aqui, utilizando o sistema portátil, que a gente utilizou 1 milímetro, a gente levou 1h30. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente trabalha com mapeamento elementar é o tempo, né, que a gente tem para fazer o experimento associado à resolução da imagem. Quanto menor, né, o tamanho do feixe, você vai ter mais pixels na sua imagem. Isso vai gerar uma imagem com maior resolução. Mas, em contrapartida, quanto menor esses pixels, né, quanto menor o tamanho de cada pixel, você vai levar muito mais tempo para mapear. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando você começa a trabalhar com macro mapeamento elementar, porque você vai mapear coisas grandes, né? E nisso, então, você tem que colocar um tamanho de pixel que seja coerente com o tempo que você tem de análise. Bom, uma outra coisa que é importante comentar em mapeamento elementar são as variações possíveis que você pode ter. E uma das variações que você pode ter é você modificando o alvo do tubo que você está utilizando para fazer o mapeamento. Aqui na esquerda, por exemplo, né? Aqui na esquerda, né? Do meu lado aqui, não sei se é a esquerda de vocês, mas para mim aqui é a esquerda, a gente está usando um tubo com alvo de ródio. Já aqui na direita, a gente está usando um tubo com alvo de cobre. Quando a gente olha os espectros adquiridos, né, com ambos os tubos, né, só aqui pontuando que esse experimento aqui da esquerda foi realizado com o nosso sistema portátil e esse experimento aqui da direita foi realizado com o CNC que a gente desenvolveu lá, que tem um tubo de cobre. Olhando já o espectro, a gente consegue ver o seguinte, que aqui na esquerda, o ródio, ele evidencia mais para a gente quem? O chumbo. O chumbo é esse elemento aqui, ó, gente. Ó. O pico que, um dos picos aqui, né, que marca o chumbo, são esses 3 picos aqui. Já aqui com o alvo de cobre, a gente consegue ter um sinal melhor, por exemplo, para o elemento ferro, que aqui ele fica, né, em menor intensidade quando comparado ao experimento com cobre. E o que isso tem como vantagem para a gente? Tem como vantagem que quando eu faço o experimento com alvo de cobre, a imagem de cobre fica muito melhor. Aqui a gente consegue ter um contraste muito melhor. Então, assim, isso é uma outra variante que a gente pode, né, uma outra condição experimental que a gente pode adotar para melhorar a nossa imagem de macro mapeamento. Bom, vou falar agora um pouco de algumas aplicações, rapidamente, para a gente ir para a parte de análise de dados, mas aqui é um exemplo. Eu não vou me aprofundar muito nessa análise porque o trabalho da Mônica vai falar mais de forma específica dessa análise, mas aqui é a obra de arte, né? É o autorretrato da Tarsila do Amaral de 1923, onde a gente fez um escaneamento. E o que a gente vê aqui, por exemplo, agora, por essa imagem aqui, é o mapa elementar do zinco, onde a gente consegue ver que o zinco está em toda a obra. E o que isso significa para a gente? Que o zinco ele foi utilizado aí possivelmente como a camada de preparação da obra. Bom, aqui está um outro exemplo de uma obra da Tarsila do Amaral, uma famosa obra, Figura Só. E aqui é um exemplo onde a gente pode ver como a técnica de macromapeamento auxilia restauradores, porque a gente consegue ter um perfil completo, né, de como cada pigmento está distribuído na obra de arte. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia, né, de zonas que sofreram retoques, de zonas que passaram por intervenção, de zonas que estão degradadas, como a gente viu lá no exemplo do trabalho inicial do professor Cohen Jansen, alguma zona que tem uma pintura subjacente, então a gente consegue ter um panorama geral acerca de como está os pigmentos da obra de arte. Então aqui na figura só, a gente consegue ver, né, a camada de preparação, a gente consegue ver o chumbo em tudo, né? Então, como o chumbo está em tudo, né? A gente agora consegue ver efetivamente que ele está na camada de preparação. O zinco está aí também presente numa região extensiva. É interessante notar, comparando ao resultado anterior, que lá o zinco estava em maior proporção, né? Distribuído na área da obra de arte, quando comparado ao chumbo. Aqui, por exemplo, é o chumbo, né, que toma maior proporção. Então, a gente consegue também ver, né, essas mudanças artísticas que o pintor
executou em termos dos seus materiais. Bom, uma coisa interessante, como eu estava falando, a gente aqui consegue ver, né, como zonas, né, que estavam degradadas. Aqui a imagem do chumbo revela para a gente vários pontos pretos aqui. Só falando, só pontuando, a imagem do macromapeamento tem que ser interpretada igual uma radiografia. Aonde está cinza é que tem o elemento, aonde está preto é que não tem o elemento, onde está escuro é que não tem o elemento. Então você está vendo esses pontos aqui, parece um queijo, tá vendo? Um queijo aqui furado, né? A gente consegue ver. São zonas que foram restauradas. A gente consegue ver pela imagem do cálcio que algumas dessas regiões, como essa, foi aplicado algum material à base de cálcio. Olá, olá, olá! Agora o que nós vamos fazer é mostrar um pouco a parte da metodologia, né, de tratamento de dados do macro mapeamento elementar. Eu vou estar analisando um cubo de dados, eu vou disponibilizar esses dados para vocês, se vocês quiserem praticar. Para fazer essa análise inicial, a gente vai usar o software do PyMCA, software já bem conhecido aí por quem trabalha, né, utilizando a parte de análise de dados de XRF. Você pode baixar um software free. Se você digitar na internet PyMCA, você vai achar essa ferramenta, ok? Então, ó, eu vou trabalhar aqui com a ferramenta ROI Image. ROI Image é uma ferramenta específica para você trabalhar com dados, né, que requerem imagens espectrais. Então, a gente vai chamar aquele cubo de dados por essa ferramenta RAW Image. Ok? Tá abrindo. Bom, vamos lá. Vamos navegar até o caminho que esse RAW Image está. Salvei ele aqui na gravação das aulas. Bom, uma coisa que é importante em termos quando você está trabalhando com macro mapeamento elementar é entender que você pode ter diversas extensões de arquivo para esse cubo de dados aí. Então, você pode ter aí, ó, formato EDF, você pode ter o formato HDF, que é o formato que a gente está trabalhando, você pode ter o formato, tá aqui, ó, RTX, né, RPL, que é o formato, por exemplo, do Tornado. O Tornado, ele sai com esse formato de arquivo. Então, Tornado é aquele equipamento de bancada, né, o Tornado M4. Então, às vezes, você tem que estar atento acerca do teu formato de arquivo. Interessante aqui notar, dando já uma dica, que se teu formato de arquivo não está aqui, você pode escrever lá pro grupo, né, pro Armando Solé, que está coordenando o grupo que desenvolve o PyMCA. Talvez eles possam fazer a entrada de dados para o seu arquivo. Funciona bem, eu já precisei fazer isso uma vez, solicitar eles um help e eles ajudam de fato, tá? Então, ó, o nosso formato é HDF. A gente clica aqui nele. Uma vez que clicou no arquivo, dá um duplo clique, você vai aqui em Sign. Então, você tem aqui o sinal do teu arquivo, beleza? Ele está abrindo. Bom, essa aqui é a janela do PyMCA. Você vai ter duas janelas sempre. Ó. Você tem uma janela que você pode... Já vou explicar o que é essa janela. Mas você pode trabalhar com essas imagens na escala de temperatura, né? Cliquei aqui, ó. Tá vendo? Você pode Change Color Map. Você pode trabalhar na escala de temperatura, o Grayscale. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Bom, você tem duas janelas aqui. O que cada janela dessa aqui é? Essa janela aqui é a janela que vai mostrar a imagem da soma de cada espectro, ou seja, da contagem de cada espectro em cada pixel, ele mostra a imagem soma. Aqui não, isso aqui é uma imagem onde a gente, à medida que a gente vai trabalhando aqui com o espectro, essa imagem aqui vai alterando. Tá ok? Então você tem duas imagens, essa aqui não vai mudar, essa aqui muda conforme o que você trabalha aqui no espectro. A gente pode fazer, por exemplo, selecionar um desses picos, a gente vai ver que a imagem vai mudar. Olha aqui, ó. Se eu selecionar aqui um dos picos, ó, olha como é que aquela imagem vai mudar. Você vem aqui, ó, ela muda, ok? Já que a imagem do lado não modifica. Bom, esse espectro aqui, que a gente está vendo aqui, o que ele é? Ele é o espectro soma de todos os espectros coletados em todos os pixels.
Ou seja, aqui é a soma de todos os espectros coletados em todos os pixels, ok? O que a gente vai fazer primeiro quando a gente pega esse cubo de dados? A primeira coisa é a gente calibrar esse cubo de dados aí, né, esse espectro aqui, porque ele está numa escala de canal. A gente primeiro vai calibrar ele, tá certo? Então, para calibrar, você vem aqui em Calibrate, Compute, você vem aqui, ó, vai abrir essa janela. Bom, abriu essa janela, você coloca aqui, seleciona 20 pontos, Scale. Você seleciona aqui, ó, ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai marcar grande parte dos picos, né, do que ele tem aí no seu espectro, ok? Bom, e aí para poder calibrar, a gente precisa de pelo menos 2 picos. Então, a primeira coisa é calibrar. Você vem aqui, calibra, ó. Esse pico aqui eu peguei que é o pico do ródio, né, do K-alfa do ródio, 20.21, tá certo? E aqui eu vou pegar o outro pico, o L-alfa do chumbo. Então tá aqui, ó, L-alfa do chumbo, 10.55, ok? Bom, com essas duas informações você consegue calibrar o espectro. Conseguiu calibrar o espectro, ó, você clica lá em OK, né? Cliquei aqui rápido, não sei se você viu, você tem um vídeo aí para voltar. Mas aí agora você tem aqui, ó, mexendo agora aqui, ó, você tava sem a escala de energia. Se você mexe agora aqui, ó, Stack Sum, você tem agora a escala de energia para você trabalhar, ok? Bom, então uma vez que está calibrado, agora a gente pode fazer algumas coisas aqui em termos de análise. Bom, uma análise interessante inicial que você pode fazer é a primeira coisa fazer o ROI das imagens, tá bom? O que significa isso? A imagem do ROI. Você vem aqui, ó, nessa rotina aqui, ó, Show Read ROI, aonde você pode selecionar o ROI, né, de cada pico. Ou seja, você está selecionando cada pico e você vai obter uma imagem. Então, aqui, por exemplo, é o ROI da imagem do L-alfa do chumbo, PB, L-alfa, chumbo. Legal? Selecionei. Você pode trazer essa imagem para o programa do RGB Correlate, que está aqui, ó, essa ferramenta. Ó. Você tem um RGB Correlate. Você pode trazer para cá essa imagem. Ó. Olha aqui, ó, como é que ela fica. Está aqui, ó. Então você pode trazer ela para cá, tá vendo? Vamos voltar lá. Vamos selecionar outros ROIs. Vamos selecionar esse aqui do lado, ó, energia 8.69, energia do zinco. Você seleciona um novo ROI, ok? Seleciona o ROI, beleza? Ops, essa ferramenta às vezes tem um bug, mas vai lá, ROI, ok? Seleciona do ROI. E aí, ó, tá aqui, ó, o ROI da imagem, o zinco, ok? Zinco, K-alfa do zinco. Olha como é que aparece a imagem. Você pode aqui também levar essa imagem para o RGB Correlate, tá aqui. Olha aí, ó. Posso inclusive, a vantagem de levar para o RGB Correlate é isso aqui, você pode combinar as imagens aí conforme a tua preferência na escala RGB. Então, coloquei aqui o zinco em verde, o chumbo vermelho e você vai combinando. Bom, vamos selecionar mais um ROI, que é o do ferro. Aqui esse espectro tem basicamente 3 elementos. Então, vou selecionar aqui o ROI, ok? Vou apagar esse ROI aqui e vou selecionar outro. Tá aí. Tá aí, tem 3 ROIs, esse aqui é o do ferro. Tá vendo? Do ferro. Leva essa imagem para o RGB Correlate, tá aqui, ó. Então, ó, tenho 3 imagens aí combinadas. Você pode salvar essa imagem se você quiser. Você vem aqui, clica, ó. Você pode salvar essa imagem, você pode levar para o Standard, onde você já salva a imagem em PNG, JPEG, né, nos formatos que tem aqui. Ou você pode trabalhar ainda com essa imagem na rotina do Matplotlib, que ele tem aqui, né? É uma rotina, inclusive, que a gente pode explorar em termos computacionais, utilizando códigos em Python, mas aqui algumas ferramentas já estão salvas para a gente. O que é que você pode fazer aqui com essa ferramenta? Você pode colocar os eixos, né? Aqui, ó, você pode colocar os eixos, você clica Update, você coloca os eixos, né? Que remete mais ou menos ao tamanho do escaneamento da imagem. Você pode mexer na interpolação da imagem. Essa interpolação
ela está diretamente relacionada, né? Você pode, por exemplo, atenuar os pontos que você vê muito quadrado na imagem, né? Você pode aplicar um filtro onde você vai suavizar os pontos que a imagem está muito quadrada. Aqui a gente tem duas opções, a nearest ou a bilinear. Eu gosto da bilinear. Sempre que você troca algum parâmetro aqui, update, ok? Você consegue ver que teve uma diferença? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, ó. Nearest. Aí você vê que está um pouco quadrada a imagem? Colocou no bilinear, melhora um pouco. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode aumentar o tamanho da imagem que você vai ter, ó. Você pode botar aqui, ó, 300 dpi, né? E aí você pode update, você pode salvar essa imagem agora, imagem teste, ok? Você escolhe a pasta que você quer, você depois pode abrir a imagem, ó. Posso vir aqui, ó, e abrir agora a imagem onde é que eu salvei. Tá aqui a imagem. Imagem teste. Aí, tá aí a imagem. Ops. Imagem teste. Tá aí, ó. Essa é a imagem combinada do chumbo, ferro e zinco, né? Então você pode trabalhar com essa ferramenta e obter as imagens bem rápidas aí de cada elemento combinado, ou se você quiser só de um elemento, você pode trabalhar com isso aí, ok? Bom, vamos lá, outras ferramentas importantes do PyMCA. Você tem aqui uma sequência de ferramentas aqui, ó, nessa barra aqui em cima, tá vendo? Isso tudo aqui são ferramentas que você pode explorar, que vai auxiliar você na análise dos seus dados. Então, uma ferramenta que você tem aqui, por exemplo, é a possibilidade de olhar o espectro de um pixel. De um pixel, exatamente o espectro que está contido em um pixel da tua imagem. Então, você pode ampliar aqui, vamos ampliar um pouco. Tá vendo? Quando você começa a ampliar, você começa a ver os pixels. Cada quadrado desse aqui tem um espectro de XRF que foi coletado. E com essas ferramentas aqui, você pode ver o espectro. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a opção de selecionar literalmente 1 pixel, 2 pixels, 20 pixels. Vamos selecionar um pixel só. Eu tenho a ferramenta aqui de seleção livre. Cliquei, ó, é um pixel. Selecionei literalmente um pixel, vem aqui, ó, adiciono. Então, ó, não dá nem para ver, ó. Olha aqui, ó. Vou agora limpar aquele espectro soma lá, que ele não me ajuda muito. Você pode utilizar essa options aqui, que vai ter show read legendas. Você pode apresentar as legendas. E tá aqui, ó. Então, você limpa aqui, ó. Isso aqui que você está vendo é o espectro de um pixel de macro mapeamento elementar. Veja bem que a qualidade do espectro não é boa. Por que a qualidade do espectro não é boa? Exatamente porque o tempo de coleta, né, em cada pixel é muito baixo. A gente aqui utiliza 40 milissegundos de coleta em cada pixel. Mas ele tem uma estatística suficiente para a gente identificar que os elementos químicos efetivamente estão ali, ok? Mas tá aí, esse é o espectro de um pixel. O que você pode fazer? Você pode resetar essa seleção do espectro de um pixel. Resetei, olha aí, ó, sumiu, tá vendo? Posso agora voltar aqui, tá vendo? Posso agora retornar o espectro soma, se eu quiser, ó. Eu venho aqui primeiro, volta a imagem toda, tá? Vou em Options, marco aqui de novo o espectro soma. Voltei com ele aí, ó, tá bom? Ou posso aplicar essa rotina aqui em Replace MCA, onde você retorna a condição inicial, tá bom? Qual é a última ferramenta que a gente vai ver aqui no PyMCA? Uma ferramenta, né, importante de você trabalhar com ela no PyMCA é exatamente a possibilidade de você ter todas as imagens, né, a partir do processo de deconvolução espectral, ou seja, aplicando um modelo de fit. Esse modelo de fit ele vai ser construído, ele vai passar por todos os espectros de cada pixel e a partir disso vai gerar essa ferramenta. Como é que a gente faz esse processo então? Aqui no próprio PyMCA você tem essa ferramenta, você vem aqui Fit Advanced, ok? Você vai ver aqui que tem uma série de... Bom, aqui você vê que não está na escala de energia,
Você pode clicar aqui que vai passar para a escala de energia, ok? E aqui você vai ter uma série de propriedades, né, que você pode trabalhar para fazer a construção do seu modelo de fit. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir um modelo de fit, onde a gente vai botar depois esse modelo de fit para rodar em todo o cubo de imagem. E aí eu vou gerar uma imagem de cada elemento químico que esteve presente ao longo desse escaneamento. Bom, então como eu disse, a gente pode vir aqui, vou novamente voltar, você vem aqui, clica, ó, fit. Agora você clica aqui, configure. E aqui agora você começa a ajustar as ferramentas do teu modelo de fit que você vai construir, ok? Bom, uma coisa que é importante. Quais são os principais parâmetros aqui importantes quando a gente está iniciando? Todos esses parâmetros aqui ele tem alguma relevância, mas os mais importantes iniciais para você começar a construir teu modelo de fit. A região que você quer trabalhar, normalmente aqui eu pego de 200 até 1500. Por que eu pego essa região? Porque é a região que tem alguma contribuição de elemento. As outras regiões, normalmente, aqui que está depois de 1500, tem muito pico-soma, tem o efeito Compton, né? Tem o pico Halidim. Então, são regiões que não contribuem para a formação da imagem dos elementos que foram detectados. Então, normalmente, eu restringo nessa região. Uma outra coisa que é importante aqui é escolher o background que você quer colocar, né? O método do background, o algoritmo. Tem dois métodos, o strip e o snip. Qual é a diferença? A diferença aqui, em termos práticos, é o tempo que você leva executando. No método snip, né, é mais rápido, já no strip é bem mais demorado, ok? Bom, você tem outros parâmetros, como o detector. Você pode inserir as características do teu detector para poder melhorar a tua modelagem de fit, as características do teu feixe, né? Você pode, por exemplo, você pode colocar aqui dentro, né? Você pode tirar o espectro do teu tubo de raio-x do teu sistema e colocar aqui dentro se você quiser, né? Então tem uma série de propriedades, mas as propriedades iniciais, né? O que a gente vai setar inicialmente é essa janela aqui, né? A região, o método snip para ser mais rápido e os picos que vão influenciar na tua análise. Então a gente já viu que tem o ferro, coloca aqui ferro, tem zinco, coloco zinco, tá vendo? Tem chumbo, coloco chumbo tanto a linha L quanto M. A gente viu que tem cálcio, tá bom? A gente já viu também que tem titânio lá. Então esses aqui são os elementos que a gente marca. A gente pode testar agora se a marcação desses elementos já são suficientes para modelagem de fit. Você clica aqui em OK, tá bom? E aí a gente vê que tem algum problema no nosso modelo. Então, que problema seria esse? Bom, vamos ver, provavelmente o problema aí está associado à calibração. Dá uma olhada. Parece que não, né? Saiu aqui a janela, seleciono ferro. Ó, aparentemente está tudo certo. Seleciono o zinco. Não, tá bem fora, tá vendo? Então, quando isso aqui acontece, é até interessante, eu até poderia editar isso aqui, mas é importante você entender que quando esse tipo de problema acontece, né? É porque está descalibrado o teu espectro, a gente precisa fazer uma recalibração. Então, eu vou aqui fechar isso aqui, vou em Tools aqui, Calibrate, de novo, tá bom? 20. Esse aqui é o pico, 20.20, ó, olha como é que tá descalibrado, 20.21 e 10.55, legal? Foi. Agora acho que vai melhorar. Foi, bem melhor, tá vendo? Às vezes esse problema acontece porque está descalibrado. O que a gente já vê aqui no nosso modelo que a gente construiu? Está faltando a linha base. Então, normalmente eu boto aqui, ó, esse método strip. Tá vendo? Então, melhorou aí, tá vendo? Bom, a gente está vendo aqui que essa região aqui,
né? Ela é um pouco problemática, porque aqui tem o pico do ródio, né? O pico do tubo. A gente coloca também o ródio, então. Cadê o ródio? Tá aqui, linha L. Melhor, né? Vamos lá, melhor. Então, essa região, além de ter o ródio, ela também tem argônio. Coloco o argônio. Melhor, bem melhor. O que a gente tem aqui? A gente tem esse pico aqui. Que ele está falando aqui que é do potássio. Essa ferramenta do PAMC é interessante. Você pode clicar aqui quando está calibrado. Ele vai indicar para você com alguma precisão qual é o possível elemento que está ali. Ó. Só você clicar. Então, por exemplo, cliquei aqui. Ó. Ele indica para a gente que pode ter bário aqui, tá vendo? Então a gente já vai marcar o potássio que está faltando lá. E a gente aproveita também para marcar o bário, tá bom? Tá aí. Marquei o potássio e o bário. Ó, bem melhor. Relativamente bom. Quais são os problemas que a gente tem aqui? Essa região inicial, que é uma região onde você tem contribuições de efeitos secundários, por isso que a gente até corta essa região aqui, ó, eu poderia cortar ela. Vamos ver a região para cortar, porque para ficar melhor, 267. Então a gente corta essa região, tá bom? Cortamos essa região e tá aí, ó. Beleza? Nosso fit está construído. Como eu disse, esse parâmetro aqui da primeira janela e os picos são os principais que você precisa. Tem vários outros. Se você quer aperfeiçoar seu modelo de chip, seu modelo de fit, você poderia colocar parâmetros do formato do teu pico. Você poderia entrar com informações dos atenuadores, né, da matriz, né, que você tem, que seriam parâmetros inclusive importantes se você quer aperfeiçoar o teu fit. Mas no primeiro momento a gente precisa só desses dois ajustes para rodar o modelo de fit. Salva esse modelo de fit, a gente pode salvar agora ele lá numa pasta. Ok, vou salvar lá na pasta da aula que estou gravando. Dados, vou botar aqui o fit model. Fit model, salvei ele. Uma vez que o fit está salvo, você fecha tudo. Então, o que nós vamos fazer agora é pegar lá o nosso modelo de fit, rodar aqui no cubo de dados para obter a imagem de cada elemento. Bom, aqui nessa própria página a gente tem aqui, né, essas ferramentas aqui, são uma série de ferramentas. Você pode explorar essas ferramentas, mas entre elas aqui uma das mais interessantes e relevantes seria o NMF, a possibilidade de fazer NMF, ou PCA, que são análises estatísticas, né, que vai permitir você obter a combinação de espectros mais prováveis que tem nesse teu cubo de dados. Para poder rodar o teu modelo de fit, você vai usar essa rotina aqui, ó, FAST XRF Fit, ok? Você clica aqui nele. Você clica aqui nele. Aqui. Tá. Você clica aqui nele. Tá? Você clicou nele aqui. Você vai aparecer com essas opções aqui. Você vai entrar com o teu modelo de fit, que é o que a gente salvou lá, tá vendo? Salvamos lá. Você vai aqui direcionar a pasta que você quer que salve o teu fit, tá certo? Uma coisa importante é que talvez no teu programa esteja marcada a opção HDF5, tá? E dependendo da versão do PAMC, ele está sem suporte para HDF5, para gerar imagem HDF5. Então, eu aconselho você desmarcar isso aqui, tá bom? E só ficar com a opção EDF ou DAT, né? E aí, com isso, agora a gente pode marcar também a opção TIFF aqui, por exemplo, tá? E aí, com isso, a gente pode agora girar o nosso modelo de fit. Vamos lá, então? Giramos aqui. Então, ó, tá aí as imagens que foram geradas, tá bom? Que ó, a gente pode botar na escala de temperatura de cinza. E aí você vai ter a imagem de cada elemento, olha, cálcio. Olha a imagem do cálcio aí, como é que fica, ó. Você tem a imagem do titânio, você tem a imagem do manganês, você tem a imagem do ferro, você tem a imagem do níquel, você tem a imagem do cobre. Cada imagem de cada elemento que a gente colocou lá no modelo de fit, agora ela vai estar aqui
separado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero que vocês treinem os tópicos que foram vistos. Qualquer dúvida vocês podem me escrever para o e-mail que vocês estão vendo aí na tela. Também podem me escrever se vocês desejarem fazer colaborações. Nós do Laboratório Móveis estamos abertos a colaborações com pesquisadores e profissionais ligados ao museu. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Laboratório Móvel do IFRJ, vocês podem ver os demais trabalhos dos nossos cooperadores que serão apresentados no evento.